Ora viva, então ao reporte da ronda 6 da Liga. Ehm, Esta foi a última ronda e nesta última ronda jogamos Supplies, sendo que foi Steel Phalanx, né? O exército que eu estou a jogar, contra Torra. Como habitualmente, vamos ver um pouquinho a missão, depois as listas e finalmente então depois o decorrer dos eventos. Bom, Supplies é uma missão muito simples de se entender. Há três caixas no centro da mesa. Cada caixa tem de ser aberta por um especialista. O especialista então recupera e carrega, né, uma supply box. E no final do jogo, o jogador com mais supply box ganha 2 pontos por cada supply box. Se eu controlar mais, ganha 1 ponto. E se o adversário não controlar nenhuma, ganha outro ponto. Portanto, são 3 caixas, 2, 4, 6 pontos. Controlar mais caixas, 7 pontos. Se o adversário não tiver caixas, 8 pontos. E depois 2 objetivos classificados para o nono e décimo ponto. Um, a missão em si não tem qualquer tipo de zona de exclusão nem nada disso. Portanto, infiltradores for deployments e tudo mais, é tudo opções muito válidas para esta missão. E de notar também que a missão tem bónus para doutores e paramédicos que rodam 2 dados, né, com WIP mais 3. O que eu achei nesta missão que seria muito importante ter o Macaon, né? Mas já lá vamos. Temos também um CSU que eu optei por não colocar de todo na lista, porque achei que não era necessário. E penso que o meu oponente também não considerou o CSU na sua estratégia principal. Mas bom, em relação às listas, a lista que eu decidi trazer foi exatamente a mesma lista da ronda 5. E a razão para isso é porque contra a Torra eles têm uma arma que são chamadas as Fairwares, que é um ataque de área muito similar ao hacking, que pode ser respondido através da reset. Mas em vez de só atacar heavy infantries e tags e tropas que possam ser que tenham a característica hackable, o Fairware pode atacar qualquer tropa, desde que estas tenha feridas. Pronto. E então, nesse aspecto, eu quero ressalvar aqui o trabalho que o Eudorus tem neste matchup, porque o Eudorus tem 2 de structure em vez de ter 2 wounds e portanto é imune a qualquer tipo de ferroware e é uma excelente peça para colocar na linha da frente contra a Torra. A Torra tem dificuldade em lidar com mimetismo, tem dificuldade em lidar com boas armaduras, tem dificuldade em lidar com muitas wounds. Então o Eudorus é um pacote em si muito forte contra o que Torra quer fazer. Mas pronto, enfim, o resto da lista, muito no outro jogo, né? Akmon e Pandora, né? Um engenheiro e um hacker. A Pandora que tem Zero Pain, que pode responder às Fairwares, porque as Fairwares são comms attacks e Zero Pain funciona contra qualquer comms attacks. Portanto, ela tem uma grande resiliência contra Torra. Akmon porque é engenheiro, então ele pode curar o isolado. O Ajax porque simplesmente é bom ter stats e Torra costuma trazer umas tropas chamadas os Macaús. E os Macaús são tropas com
Martial Arts e CC Attack de -3, e o Ajax é muito bom a lidar com os Macaús por ter mais feridas, mais físico e ter aquele combo fantástico que é de Martial Arts e Natural Born. A Hipólita, porque tem Minties -6, tem Eclipse Grenades e tem sido surpreendente o trabalho que ela tem feito em todas as missões, uma após outra. É um perfil que tem surpreendido imenso por tudo o que tem conseguido, tudo o que tem potenciado a SP de fazer. O Macau, então, como tinha dito, é o excelente tenente, e nesta missão, ainda para mais, ganha o bónus por ser doutor, conseguindo ir aos Tech Coffins e arrancando uma supply box, rolando em 2 18, que são estatísticas, são dados muito altos, né? Portanto, estatisticamente, numa ordem, se conseguir arrancar a caixa. E o Phoenix, porque se a Torra não consegue lidar com boa armadura, não consegue lidar com mimetismo -6, então por que não ter uma peça que serve como um raro? É francamente bastante dispensável. E é muito difícil de lidar, seja através dos Macaús, com o seu Martial Arts, porque o Phoenix também tem, seja através das suas armas normais, por causa de Smoke Grenades e mimetismos. Enfim, depois temos um Mirmidon simples, Mirmidon que só está aqui mesmo para compor um pouquinho as Fire Teams e fazer com que eu tenha Sixth Sense em 2 Fire Team Cores, para o caso de ir em segundo e conseguir responder aos ataques aos ataques de Faroers. Em seguida temos um Flash Pulse Bot, aliás temos 2, um em cada grupo, mais o Warcore, que é um terceiro Flash Pulse, e o Guided Missile Launcher, que é para potenciar um pouquinho os spotlights que a Pandora possa ter via Zone of Control ou então via features que ela atirar. E pronto, esta é a minha lista. Esta lista era boa contra o Nomads porque não tinha muitos alvos que podiam ser alvo de hacking. Aliás, só tinha o Ajax e os rebotes. E neste caso aqui é porque os números, né, seja a Pandora tendo Zero Pain, o Eudorus tendo Structure, muitos dos meus das minhas unidades terem 6 de BTS, que Torra ataca muito o BTS, e também ter o engenheiro faz com que o ataque, né, que o jogo, a Torra quer fazer muitas vezes, não seja tão fácil de executar, e no caso de conseguir ter sido executado, não ser tão contundente, não é? A lista conseguir mitigar muito o dano que eles querem fazer. Isto dito, a lista para o meu oponente está aqui. É uma lista bastante comum, com as unidades que são bastante comuns de se verem em Torra. Começando, temos o Takeu, com Tenente, né? Com Spitfire, Nanopulsar, as tais Faroers Endgame e Faroers Mirror Ball. Endgame coloca faz uma ferida, exatamente, e o Mirror Ball cria uma zona de eclipse. Pronto. Se não estou em erro, e depois o Eraser, o Fairware Tactics Eraser, que está noutras unidades, é que tem a capacidade de colocar em Isolate. Eu penso que é assim. Bom, vamos ver aqui nos chats para eu também ter certeza. Mas,
Fareware. Endgame. Ok, então é ao contrário. Então. Não, é como eu estou a dizer. O endgame é burst de 2, dano 13 AP contra o BTS para 2 feridas. E o Eraser é burst de 2, dano 14 DA ao BTS para colocar alguém no estado de isolation. Pronto. Mirror Ball é para criar uma zona de eclipse. Pronto. É isso. Então, Endgame Fair, Eraser e Isola. Depois, o Takeo vem com Sakiel Paramedic e com Makaul. Esta configuração é muito usual nas tríades de Torra. Torra, como devem saber, tem um número ilimitado de Fireteams Haris, antigamente chamadas de tríades, tem a ver com o lore da Torra. E normalmente as tríades funcionam com uma arma ativa, uma peça de apoio, normalmente um especialista, e um Makaul para ter a segurança de close combat, fazendo assim uma Haris muito completa, né? E depois eles repetem isto em várias áreas e é muito multiplicativo. Que o Torra quer fazer e depois consegue fazer muito bem e em muitas partes do mapa. Enfim. A segunda Haris é um Takeo com Chain of Command, dado que o Takeo Lieutenant com mais um Command Token é muito óbvio. Portanto, tem-se aqui um Takeo Chain of Command, com uma Combi Rifle, Nanopulsar, Fairware Tactics são as mesmas. Endgame para feridas e Mirror Ball para Eclipse. Sakiel outro paramédico, faz sentido nesta missão, dado os bónus. Um Makaul, mais um. Depois 2 Shaxas com Heavy Flamethrower. Estes são simplesmente ordens regulares, bastante baratas, 10 pontos, uma ordem regular com um Flamethrower. Depois, afinal, o meu oponente colocou, eu é que não coloquei, tudo bem. Tem aqui a sua unidade gratuita, né? O Security Detachment CSU Agent, uma Breaker Combi Rifle e uma Nanopulsar. Muito ok aqui. E depois no grupo 2 temos um Kriegel, que tem uma Breaker Combi Rifle, um Grenade Launcher, e depois tenho o Fairware Tactics Eraser, e este sim é para isolar, e o Fairware Tactics Mirror Ball, novamente, para colocar Eclipse. E aqui já estão a ver que Torra consegue, em grande escala, ignorar qualquer confronto direto que eles possam ter de ter contra o inimigo, né? Porque eles podem preencher o mapa com zonas de eclipse e então atacar a seu belo prazer através da Zone of Control, né? Com os Erasers e os Endgames. Um bocadinho custoso nas ordens, sem dúvida, mas com absoluta segurança, dado que a única resposta que o oponente pode ter é um reset. Então esta espécie de assimetria, né, que Torra produz no jogo faz com que eles sejam muito difíceis de se jogar contra. Né? Eles estabelecem ali uma bolha de controle muito forte. Quando eles têm o turno ativo, eles só interagem com o oponente quando eles querem interagir e nos termos que eles querem interagir. Se for fogo direto, então é fogo direto. Se não for fogo direto, então enchem o campo de eclipse, mexem-se à vontade e depois fazem os ataques através das Fairwares. Mas bom, enfim. Mais uma KU. Uma Diplomat. Esta Diplomat é muito comum nas listas. É 5 pontos com Fairware Tactics Eraser para. Então, é uma peça de 5 pontos que está colocada no mapa e consegue colocar muita gente em estado isolado. Muito forte. Muito forte. Enfim. Depois temos um Sukeu com Heavy Machine Gun. Esta é uma das peças de ataque mais fortes em termos de números, né? de Torra. Isto porque tem BS 13 e mimetismo menos 3, o que é bastante raro em Torra. Ter um disparador tão bom, tão eficiente, não é?
Pronto, aqui está ele. Com 5 dados na Heavy Machine Gun, porque sempre Harris, né? Harris. E depois temos 2 Keltars. Um Keltar normal e um Keltar com Chain of Command. A coisa que é fantástica nos Keltars é os Symbiobombs e os Symbiomates. Os Symbiobomb é um ataque de Ferroair Tactics com -3 ao whip, mas é só uma vez, certo? Portanto, usa-se o Symbiobomb uma vez e já está. E o Symbiomate é um escudo que, quando uma tropa é forçada a fazer um saving roll, ela faz esse mesmo saving roll, contando-se que ela teria armadura 9, BTS 9 e imunidade total. Portanto, na prática, acaba sempre por ser uma ferida extra, muito forte. E quando se coloca os Keltars na mesa, eles podem depois designar os Symbiobombs e os Symbiomates para qualquer miniatura que tenha uma armadura simbiótica. Como por exemplo o Sukeul, né? Tenho aqui 2 perfis, porque um perfil é o Sukeul e o outro perfil é com a armadura simbiótica inativa. O Takeul também tem uma armadura simbiótica. O Sakiel também tem. Portanto, estes todos são alvos legais para receber um Symbiobomb, um Symbiomate ou ambos. E nisto tudo culminamos nesta peça que eu considero ser a peça mais forte de Infinity neste momento. É o Yanstar, porque o Yanstar tem um conjunto de skills e regras que o tornam altamente resiliente e altamente letal. Pronto, para começar, tem Impersonation, depois tem bons status de ataque, sendo que tem CC Attack -3, CC Attack -3, por exemplo, não é afetado por Natural Born Warrior. Então, de certa maneira, ele consegue ter um Martial Arts nível 1 que não é afetado por Natural Born Warrior. Surprise Attack -3, muito normal. Courage, Dodge +3, portanto ele faz Dodge em Física 14, que é o Dodge de muitas Heavy Infantries. Imunidade a choque em Stealth, normalmente. E depois é um Impersonation que tem 2 feridas. E esta é uma das coisas que quebra um pouquinho a matemática, né? Porque normalmente os Impersonators, como a Fidei ou a Spectre ou tudo mais, tudo bem que matam um alvo e é duro, mas normalmente nessa corrida também morrem, né? O Yanstar, tendo 2 feridas, já não é assim tão verdade. Para além disso, o Yanstar, pelas regras, pode ser colocado na mesa não como marcador, mas sim como modelo, e sendo posto na mesa como modelo, pode-lhe ser alocado um Symbiobomb e um Symbiomate. Então, de repente, estas 2 feridas ainda estão atrás de um Symbiomate que o escuda, né, durante uma ação, dando-lhe armadura 9, BTS 9 e uma ferida, e imunidade total. Portanto, mais uma ferida, já estamos 3 feridas. E ainda tem acesso ao Symbiobomb, que pode-lhe dar um Eraser, um Endgame, um Mirror Ball, o que ele preferir. Portanto, pode ferir uma unidade, isolar uma unidade ou criar uma zona de eclipse dentro da sua zona of control, quando ele quiser. Não é? Portanto, é um perfil espetacular. Continuamos a ver, por exemplo, ele tem uma Light Shotgun para fazer forquilhas de dados. Né? Portanto, ele apresenta-se e se eles tentarem disparar contra o Yanstar e ele ainda tiver as 2 feridas, ele pode simplesmente colocar os 2 templates. Se eles não quiserem disparar, quiserem fazer dodge, então ele pode rolar os dados e rola a 18. Pomos, surprise attack -3. Se ele quiser ir para o CC, reparem que ele tem Viral Pistol com mais 1 ao burst, portanto ele rola 2 dados em vinhos, dando -3 ou até -6 ao oponente. Bom, enfim, como podem ver, são números muito fortes. Mas enfim,
Já estou a divagar, vamos andando para o jogo. O jogo eu ganhei iniciativa e decidi começar primeiro. A missão Supplies também ajuda bastante quem começar primeiro. Se quem começar primeiro conseguir duas coisas, ou conseguir um ataque muito, muito, muito forte contra as tropas adversárias e causar muitas casualidades, ou então conseguir rapidamente ir às caixas e controlar as caixas. Sendo o Steel Phalanx um exército tão defensivo e Torra sendo um exército tão controlador também, eu decidi que no primeiro turno eu não iria combater Torra no fogo direto, né? Mas iria simplesmente usar eu também os meus eclipses, os meus smokes, criar uma barreira para não interagir com as peças de água de Torra e sacar as caixas à vontade. Então eu fiz o meu deployment, eu peço desculpa, eu esqueci de tirar uma fotografia do meu deployment, mas eu já mostrei aqui uma fotografia mais à frente e falo um pouquinho como é que foi. Mas fiquei muito contente ao ver que o deployment do meu oponente, como vocês estão a ver, é também muito, 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 muito cauteloso. Eu penso que o meu oponente respeitou imenso a possibilidade de Steel Phalanx começar a entrar pela DZ deles e a começar a matar miniaturas. Primeiro, eu nunca faria muito isso, dado que são muitas ordens, eu tenho que respeitar muito os Faroers, não posso quebrar stealth a não ser mesmo na última oportunidade possível. E pronto, se uma coisa corre mal, fico com as tropas isoladas, começam a saltar fora das fire teams, eu começo a perder outros benesses, há uma data de problemas. Então, vendo se eu já estava inclinado a só jogar para as caixas, vendo o deployment do meu oponente, então disse: é isto mesmo que vou fazer. Pronto. E foi isso mesmo que eu fui fazer, com exceção de que me foi colocado um Yan Star aqui na minha deployment zone. E como tal, o Yan Star passou a ser prioridade. Pronto, então o meu primeiro turno, eu dividi um pouquinho as ordens e disse meio turno, mais ou menos será para tentar matar o Yan Star e a outra metade do turno será para tentar arrancar uma caixa. Mexi com a minha equipa que fez deployment toda aqui, sem grandes sem grande discernimento ou sem grande eu coloquei-os mesmo fora de cover porque eu queria o movimento e porque eles estavam bastante cobertos por este edifício que cortava muito linhas de fogo, então eles estavam bastante seguros e então ativando-os comecei a mexer com a equipa para aqui para ver se contestava a primeira supply box e a Hipólita foi por aqui, foi até aqui acima das escadas e depois fez o que só ela consegue, é fazer super jump para conseguir ter linha de visão deste ponto ou deste ponto mais ou menos, e não sei muito bem a tridimensionalidade, na altura era mais fácil de ver, para conseguir ver a base do Yan Star, que foi descoberto aqui pelo Warcore. Usei o Warcore usei a ordem do Warcore, né, para tentar uma descoberta do Yan Star, para caso se eu quisesse fazer alguma coisa teria que reagir ao Warcore e bem, eu troco essa peça, né, à vontade. Ele não reagiu, foi descoberto pelo Warcore, então depois a Hipólita conseguiu e disparou no Yan Star. Se bem que isto gastou-me uma ordem para descobrir. E lembro-me que tive de gastar 2 ordens a atacar porque a primeira não foi bem sucedida. Penso que o Ian está conseguiu fazer os saves. E ainda teve as ordens todas de posicionamento e tudo mais. Bom, enfim. Uma data de ordens para matar o Ian Star. Mas, com isso tudo tratado, avancei para as caixas. Avancei
Bom, a Hipólita voltou a descer. Bom, andou até aqui. O resto da equipa moveu-se por aqui, como podem ver. E o Eudorus foi para aqui. Pronto. E aqui tem, então, aqui podemos ver um pouquinho mais do meu deployment, né? Temos aqui uma equipa, que é a Hipólita, Acmon, um Mirmidão e o Eudorus. Certo? Esta é a minha equipa de ataque. O Eudorus, pelas razões que eu já expliquei, porque ele tem Structure. O Acmon vem aqui que é para conseguir tirar o Isolation destes dois, caso seja necessário. E ainda porque o Acmon é engenheiro e consegue reparar o Structure do Eudorus. Pronto. O resto da equipa temos o Phoenix, o Macaon, a Pandora e o Ajax, que são os meus pivôs, muito por causa do Phoenix, né? Então eles são a minha linha de aro, a Pandora fornecendo controlo de área, o Phoenix fornecendo controlo de linhas de fogo e o Macaon sendo doutor, né? para curar qualquer ferida. E o Ajax, que neste caso seria mais seria oportunisticamente um míssil que depois poderia mandar para cima do Torre, caso fosse necessário. Aqui está o meu HVT. E aqui está um Warcore. E aqui está um Flash Pulse. Pronto. Esta equipa, como eu disse, começou mais ou menos assim aqui, sem grande resguardo por cover, porque não havia perigo nenhum de serem determinadas linhas de fogo desta maneira. E passou o primeiro turno a vir para aqui, depois vieram para aqui para matar o Ian Stark que estava aqui, e depois então assumiram as posições. Esta posição é muito deliberada, não é? Aqui com o Adores é especialista, e então basicamente o que eu consegui fazer com o Adores foi colocar um Eclipse aqui, para tapar aqui esta zona, e depois então ir sucessivamente tentar tirar a caixa. É claro que o Adores não é um especialista designado para esta missão, não é nem doutor nem paramédico, então não conseguiu fazer nada. Mas, bem, eu consegui fazer uma das coisas que eu queria fazer no meu primeiro turno, que era matar o Ian Stark. A segunda coisa eu não consegui fazer, arranjar uma caixa. Então, quando as ordens começaram a escassear, e faltavam 2, 3 ordens, assumi esta posição defensiva que estão a ver e passei então o turno para Torra. Torra, no seu primeiro turno, pegou na Delegate e avançou com a Delegate até aqui ao cantinho. E claro que a Delegate aqui ao cantinho ela consegue controlar quem se chega aqui ao Tech Coffin, mas por outro lado não consegue fazer muito se for o Eudorus, o ai, a tropa, não é? Que vai tentar buscar a supply box. Portanto, aqui estão a perceber aqui agora como é que o Eudorus é muito difícil para lidar contra a Torra. A granada Eclipse que eu pus aqui, como agora podem ver, é para proteger desta linha de fogo, né? Estava assim aqui, que era um Sukeul HMG com um Symbiomate agarrado. Portanto, eu nunca na vida, numa ordem só, né? Consigo tirar o Sukeul, porque ele tem mimetismo. Neste momento ele tem armadura 9, BTS 9 e Immunity Total. E ainda tem 2 feridas porque ele tem uma Symbiote Armor. Portanto, eu achei que seria muito mais vantajoso simplesmente colocar uma Eclipse, jogar com a caixa, jogar para a caixa e retirar. Mas bom, o meu oponente coloca a Delegate aqui e depois mexe esta tríade, está aqui, que é um Takeul, um Macaul e um Sakiel. E começa a mexê-los, sai com eles aqui por trás e vem avançando com eles
até aqui, até aqui, até aqui, em direção aqui à caixa. Eu estava com um pouquinho de medo que eles chegassem aqui ou aqui, não é? E começassem a tentar tiros no Eudorus, conseguindo o flanco, dado que o Eudorus é uma das tropas mais difíceis para eles lidarem nesta lista, se não mesmo a mais difícil. E então eles conseguiriam, daqui alguns ângulos, para atacar o Eudorus. O Eudorus de facto estava também virado para aqui, não é? E tem Sixth Sense e tudo mais. Tem Eclipse Grenades e tudo mais, mas as Eclipse Grenades não me adiantam muito, né? Porque mesmo que eu consiga mandar uma Eclipse Grenade aqui e cortar aqui a linha de visão, quer dizer que basicamente eu dou ao jogador da torre acesso livre à Supply Box. Então eu não o queria fazer, não é? Eu iria sempre tentar disparar e tentar depois ir falhando o Guts, não é? Para chegar aqui ou aqui, pronto, e tentar um pouquinho de cover ou o que seja. No entanto, o meu oponente decidiu não o fazer, decidiu não atacar a minha equipa de todo. Simplesmente colocou Eclipse, cortando, não é, então toda esta zona. Avançou com o seu Saquiel, que é paramédico, então rodou em 2 dados com o Whip mais 3 e facilmente conseguiu a Supply Box. Depois, esta tríade subiu até exatamente até este edifício. Portanto, eles saíram deste edifício aqui, marcharam por aqui fora, chegaram aqui e conseguiram a supply box e depois subiram para aqui em cima e estabeleceram-se aqui. O Sakiel e o Macau a proteger as linhas aqui de entrada e o Takeo a proteger aqui estas linhas. No meu turno 2, o que ele não conseguiu ver exatamente é que, e esta parte é muito difícil, vamos ver nesta imagem que é mais fácil, não é? Então ele termina o turno com o Sakiel aqui, o Macau aqui e o Takeo está aqui atrás, não é? E ele está a ver esta posição, seja, e esta posição. Mas o que ele não consegue ver, o meu oponente está à espera, talvez, que eu pegue na minha equipa e venha por aqui, e depois tenha de subir as escadas por aqui. E ao subir as escadas assim, como estamos a ver, eu primeiro vou ter de lidar com o Sakiel, depois vou ter de lidar com um Heavy Flamethrower do Macau e finalmente é que vou ter acesso ao Takeo, que é quem está neste momento a segurar a caixa. Só que o que o meu oponente não considerou foi que a Hipólita conseguiria fazer Super Jump para aqui e estando nesta plataforma aqui, fazer Super Jump para aqui e conseguir linhas de visões. E foi isso exatamente que eu fiz. E mais uma vez, a Hipólita paga dividendos. Portanto, ela faz Super Jump, consegue ali uma visão no Macau, dispara, põe no inconsciente, faz Super Jump novamente, consegue outra visão ali, assim, nesta linha, consegue, para, põe inconsciente. E, conseguindo rapidamente este objetivo, né, que era destronar ali o topo do edifício de tropas. Eu não me importo que o Takeo fique ali, não me importo que o Takeo fique com a caixa, porque eu posso ir buscar a caixa mais tarde. O importante ali é que ele já não tem os 2 dados, já não tem o apoio de close combat, então ele está muito mais vulnerável. Então foco-me para ir tentar buscar uma segunda caixa com o Macau, a caixa mais à direita. Está esta caixa. E basicamente esta equipa que está aqui, não é? Movimenta-se,
lança smoke aqui. E eles movimentam-se. O Macron vai novamente. E em 2 18 consegui a supply box. E basicamente este foi o meu segundo turno, simplesmente. Foi tratar ali ali do topo do edifício, depois fazer muitas movimentações para buscar a caixa e voltar para trás. O meu oponente aqui com as unidades em baixo pega no Takeul e tenta mandar abaixo a Hipólita, fazendo sempre este movimento para vir até aqui ao limite da publicidade, né? E disparando para Hipólita. Mas, como podem ver aqui, e esta é uma das especialidades de Steel Phalanx, não é? A resiliência, seja através do mimetismo, seja através das feridas, seja através dos dados muito altos a mandar fumo, é muito difícil de matar uma unidade de Steel Phalanx numa ordem só. No caso, o meu oponente gastou muitas, né? Enquanto a Hipólita tentava lançar Eclipse Grenades para aqui, sem sucesso. E ao fim de. Eu penso que foram 3 ou 4 ataques. Eu acho que há aqui uma ordem extra que é para tentar fazer outra coisa, mas enfim. Ao fim de uma data deles, finalmente consegue colocar a Hipólita inconsciente. E não faz assim, coloca umas tropas noutro flanco. Aqui nesta, pronto. É aqui esta. Tenho aqui uma que é o Kriegel com o Macau. Começam que é uma duo a fazer o seu caminho por aqui e por aqui. E este é o resto do seu turno 2, depois de ter gasto aquelas ordens todas a tentar vencer Hipólita. No meu turno 3, eu simplesmente aqui nesta altura já perdi o Ajax e já perdi a Hipólita, não é? Então eu refaço basicamente a Fire Team, sendo que faço com um Myrmidão, um Eudorus, o Akmon e o Macaon. Mando a Pandora para a frente, que é para ela importunar o avanço daquela duo. E coloco o meu Guided Missile Launcher e o meu Warcore em aro. Ponho aqui também este Lamed, Flash Pulse Spot. E este é o meu último turno. Basicamente, o meu último turno foi simplesmente pegar nas tropas todas que eu tenho de resto, fortificá-las e colocá-las em pontos chatos para fazer com que o avanço de Torra seja muito, muito difícil. Porque eu neste momento estou a segurar 2 supply boxes, o meu oponente está a segurar uma supply box. Se a Hipólita tivesse sobrevivido, eu iria utilizá-la para ir atrás do Takeul, tal não aconteceu. Então tive de tomar posições defensivas e basicamente dependi aqui da resiliência de Steel Phalanx para conseguir segurar as supply boxes até ao final do jogo. Portanto, se o jogo acabar neste momento, né, eu saio vencedor. O meu oponente, sabendo isso, então sabe que tem de partir para o ataque. E assim o faz. Só que, nas suas movimentações, ele primeiro com o seu Sukeu HMG manda-me abaixo o Warcore, depois manda-me abaixo o Guided, ou ao contrário, manda-me primeiro abaixo o Guided e depois manda-me abaixo o Warcore. E para conseguir avançar aqui com esta tríade, que é do segundo Takeul, outro Sakiel e outro Macaul, e o Kriegel, que ia juntamente, deixem-me ver aqui a lista, o Kriegel que ia juntamente com outro Macaul, sem dúvida,
ficam aqui empatados com a Pandora, que fica a trocar pulsars e a trocar spotlights e zero pains, então não há assim grande coisa ali a fazer, a não ser negar o secure de HVT. Mas bem, quando ele avança com a tríade, chega aqui, ele não repara que o Mirmidão consegue uma linha de fogo e o Mirmidão lança smoke grenades para aqui. E estas smoke grenades vão ser muito importantes. As smokes que o Mirmidão lança para aqui basicamente forçam o meu oponente a ter de fazer o ataque por aqui. Fazendo o ataque por aqui, ele tem de vir primeiro por aqui e tem de lidar primeiro com o Akmon e depois tem que lidar com o Eudorus e só no final é que tem de lidar com o Macaon. Ou então, o meu oponente não lida com não faz o movimento por aqui e vai direto pelo fumo, mas aí o meu Mirmidão, que é o meu mais dispensável deste link neste momento, pode saltar para fazer dodge, assim como o Lamed pode saltar para fazer dodge. É claro que o Lamed não é muito bom em close combat, mas dar um dado extra ao Mirmidão, que é muito bom em close combat, é algo muito, muito importante. Então é por isso que o Smoke estava a fazer este papel de que é fulcral, não é? Porque caso não esteja, o oponente pode simplesmente tentar com o Sukeu disparar 5 dados para o Mirmidão. Tudo bem que podem não ser os melhores dados, mas ele pode rolar um crítico, pode causar com que o Mirmidão não coloque o fumo, ele pode ter certas opções que são mais diretas e que nesta altura do jogo, se lhe correm bem, podem ser muito mais decisivas, não é? Para o resultado final da torre. Não obstante, o fumo foi colocado e a tríade do Macaul, Takeul e Kriegel e Sakiel, peço desculpa, Sakiel, Macaul, Takeul e Sakiel avançam por aqui e começam com os seus Faroers. O primeiro alvo e a primeira vítima é o próprio Mirmidão, que cai inconsciente. Depois o meu oponente pondera fazer o avanço por aqui, sabendo que não consegue fazer nada o Adoros devido a ter Structure. Mas acaba por achar que já gastou muitas ordens e fazer o avanço por aqui, ter que lidar com o Akmon, enquanto lida também com o Adoros e possivelmente com o Macau, que é muito custoso e são muitas ordens, então começa a fazer o avanço direto. No avanço direto, ele consegue chegar até aqui, até esta zona, e consegue, com o Takeul, fazer um Fairware Attack no meu Macaon, que leva uma ferida, ficando no Incapacitation, e obriga o Macaon a saltar uns passinhos para trás. Então está aqui, o Macaon salta estes passinhos para trás. Na próxima ordem, o meu oponente pressiona aqui a linha, não é? E o Lamed salta para CC, encaixando com o Takeo. Né? Este é o momento em que ele salta para CC. Entretanto, o Akemon, no meio deste rebuliço todo, faz um dodge e o Dodge faz também um dodge reposicionando-se. Neste momento aqui, eu tenho muitas mais táticas para empatar o jogo, né? Nomeadamente o Macaon, que tem o Whip 15, é muito fácil para ele desviar-se dos Fairwares, e sendo que é o Akemon o líder, eu consigo manter a coerência com bastante facilidade. Então vou ter sempre 2 dados de Combi Rifle, vou ter 2 dados de Eclipse Grenades, enfim, o Macaon está bastante protegido. E, mais não seja,
mesmo que o meu oponente resolva o Lamed para tentar fazer outro ataque no Macaon, eu ainda consigo com o Adorus disparar neles, né? E matá-los. E com o Akmon ainda consigo fazer dodge para ir buscar a caixa. Mas o que acontece foi ainda muito mais fantástico. O que acontece foi que o Lamed, encaixado em Close Combat, conseguiu sozinho imobilizar 2 membros e suster todos os ataques que lhe lançaram acima. Susteve o ataque do Takeu, susteve o ataque do Macau e susteve o ataque do Sakiel. E, enfim, foi uma data de dados fantásticos. Eu tive bastante sorte em só precisar aqui do Lamed. Tudo bem que eu tinha mais uns planos para fazer, mas não foram necessários porque o Lamed aguentou com tudo e com todos e secou as ordens todas ao meu oponente para então terminar o jogo numa vitória de 6-2 para Steel Phalanx. Enfim, estas situações são muito raras, mas pronto, por vezes acontecem, não é? O meu oponente na altura perguntou-me por algum feedback que eu poderia ter ao analisar este jogo, e eu acho que vendo este meu posicionamento no primeiro turno, né, ao final do primeiro turno, aqui com o Adoros e aqui com a minha equipa, e depois sabendo que o Macaon e a outra equipa, ou o Ajax e tudo mais, estão aqui atrás, acho que o facto do meu jogador, do meu adversário, né, ter sido muito passivo, né? Ter feito um turno muito passivo foi um bocado prejudicou um bocado. Porque aqui a torre diplomata, por exemplo, gastou cerca de 2 ordens até chegar até aqui, mas não fez mais nada durante o jogo, porque o único alvo que ela pôde ter foi o Adoros, que não é um alvo verdadeiro. E pronto, e depois mais nada. E depois a equipa toda que veio por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, para chegar à caixa, em vez de chegar à caixa, poderia ter tido um caminho muito mais agressivo, assumirem posição aqui e atacarem o meu link, não é? Nomeadamente atacarem o Adoros, que está aqui bastante vulnerável ao flanco. Não era a ideia, não é? Do Eudorus ficar tão vulnerável ao flanco, mas também não era a ideia dele falhar 3 vezes o whip roll. Portanto, estas coisas acontecem e às vezes tem-de se tomar certas medidas de mitigação. Isto foi o melhor que eu consegui com as ordens que eu tinha de sobra, não é? Igualmente, este link aqui, que é muito forte, né? Que é os Keltars e o HMG, a HMG ficou simplesmente só como um aro, sendo só usada no último turno para mandar abaixo um Warcore e um Guided Missile Launcher. Se o que é o em vez de ser o Krieg a avançar, é este o que é a avançar, assim, a vir aqui por aqui pelo flanco, para então depois disparar, mesmo que dispare nas bandas dos zeros ou assim, se calhar é muito mais perigoso, porque são 5 dados de dano 15 e aí se calhar consegue-se fazer qualquer coisa entre críticos ou simplesmente o dano 15, talvez por aí, né? E talvez o facto do meu oponente ter assumido umas posições tão defensivas, tão exageradamente defensivas, a um exército que já tem muita área de controle, talvez não tenha sido assim a melhor parte. De resto, acho que não houve assim mais nada, né? De surpreendente ou assim de fascinante no jogo. Penso simplesmente, pronto, exatamente esta posição que o meu oponente toma. Acho que é uma posição altamente passiva e ele não tem o luxo neste momento de o fazer, não é? Porque ele acabou de gastar um turno inteiro para conseguir uma caixa. E eu estou aos pés de uma segunda caixa
e tenho ainda a minha equipa a aproximar-se da terceira caixa, não é? Então esta movimentação toda, muito passiva, foi muito prejudicial, né? Até porque depois foi facilmente vencida através da Hipólita a fazer super jump e a conseguir linhas de visão nas costas e a disparar sem oposição. Enfim, mas pronto. Isto conclui a liga. Os resultados já saíram. E eu devo dizer que eu gostei bastante da liga. Eu penso que 2 semanas, apesar de tudo, é um tempo um pouquinho curto para marcar jogos. Na prática são 4 dias que temos para combinar com o jogador. O facto de ser uma liga onde se escalava, né, de 150 para 200 para 300 foi super interessante. Eu gostaria de que tivéssemos escalado até aos 400 pontos. Acho que há umas listas muito interessantes que podem aparecer daí. Pronto, mas não se fez, talvez para uma próxima. Mas gostei bastante da experiência. Gostei bastante de jogar de Steel Phalanx. Nunca tinha jogado Steel Phalanx e analisado e jogado fora do que era uma lista muito antiga e muito conhecida dos heróis, não é? Então estas listas são muito mais minhas, muito mais feitas ao meu estilo de jogo e às coisas que eu gosto de jogar e tudo mais. Mas pronto, não obstante, gostei de conhecer este exército. Bastante divertido, para a minha surpresa. E pronto, e digam-me se gostaram do vídeo, comentem e se sim, eu continuarei a fazer estes Battle Reports em próximas ligas e não só, posso também fazer de jogos interessantes, torneios e tudo mais. Bom, enfim, é tudo. Se viram até aqui, muito obrigado e até uma próxima.